Boa tarde, Bergson. Tudo bem? Beleza. Bergson, estava observando números de atacantes de área em relação a gols no Ceará. Meio difícil do atacante de área fazer gols. Foram 5 gols de atacantes, de centroavantes, né, nesse campeonato brasileiro. Tem algum motivo especial para isso? Acredito que são momentos, né? Acho que o centroavante ali, o atacante, é uma posição bem difícil de ser exercida dentro, dentro do campo, junto com a função que cada jogador exerce. Então, se tu for ver, eu acredito que atacante vive disso também, mas acredito que são momentos. Particularmente exercendo essa função, eu, na maioria do tempo agora, ultimamente, tenho visto de fora. Quando eu tive a oportunidade de jogar ali também, fiz minha análise, minha autocrítica também. Acredito que não por ser centroavante, não por ser centroavante, mas não tive tantas oportunidades, tanta chance de estar botando a bola para dentro, tanta criação assim para fazer o gol. Então, a autoanálise ela tem que ser feita para a gente estar preparado para, quando surgir novas oportunidades ou novas situações de gol, para o centroavante poder caprichar e botar para dentro. Ô, Betson, com o Enderson Moreira, você até começou como titular, né? Teve suas oportunidades. E aí depois chegou o Felipe, está tendo as oportunidades dele também. Só que, em meio a isso, você acabou entrando em algumas partidas, né? Normalmente no segundo tempo, tal, também tendo algum tipo de oportunidade. E eu queria saber como é que você avalia essas oportunidades que você está tendo quando você sai do banco de reservas. Olha, eu vejo como oportunidade, como tu falou. Independente do tempo que a gente tiver em campo, acho que a gente tem que procurar aproveitar ao máximo. Aqueles minutos que daqui a pouco, quando a gente está no banco, ou entra um pouco, ou entra um pouco mais, acho que a gente tem que usar como uma oportunidade, porque muita gente quer estar em campo, obviamente, mas logicamente que não se compara com quem está em campo há mais tempo ou com quem está tendo mais oportunidades. Acho que isso é muito relativo e tem que ser levado em consideração, né? Não só o tempo, aqueles minutos finais que daqui a pouco quem está no banco entra, mas como a maior parte do tempo que é jogado e quem tem oportunidade de estar demonstrando mais opções, dando mais opções para o Enderson, para a equipe inteira. Bergson, boa tarde. O CSA vem numa recuperação no campeonato, está na melhor fase até nesse momento. Nos últimos 5 jogos, só uma derrota. Vitória marcante fora de casa, por exemplo, empate contra o São Paulo. Certamente o estádio vai estar lotado, a torcida vai empurrar e tal. E certamente, por causa disso, o CSA vai sair mais para o jogo do que talvez saísse se fosse num momento mais delicado. Isso pode melhorar para vocês? Eu queria que você falasse disso, de torcida contra e também o adversário empolgado e dando espaço para jogar. Cara, eu acho que esse jogo do CSKA é um jogo extremamente difícil pelo fato deles terem melhorado na competição, pelo fato deles estarem mais encorpados, estarem mais motivados devido aos últimos resultados. Então, acho que vai ser um jogo extremamente difícil. Mas a gente está se preparando, a gente sabe do que a gente errou, do que a gente pode melhorar também, como grupo, como equipe, pessoalmente, individualmente falando, coletivamente também. Então, acredito que é um fator positivo a gente encarar eles, porque a gente também vem trabalhando forte, assim como eles. A gente tem resultados e tem detalhes positivos ao nosso favor. Bergson, boa tarde. Matheus Aragão, ao vivo da Grande Jogada. Você é um cara que passou... Você chegou, teve as suas oportunidades, depois passou um tempo sem ter oportunidades, um tempo meio esquecido ali no banco, sem poder entrar. E nos últimos 3 jogos, você 2 vezes teve a oportunidade de entrar em campo, apesar de que só no finalzinho. Uhum. Você acha que isso, pelo menos, é um indicativo que você pode voltar a ter uma oportunidade de chegar a voltar como titular e mostrar o seu valor para a torcida do Ceará? Sem dúvida. O jogador, quando entra em campo, tá mais motivado, né? Tá mais convicto daquilo que pode render, daquilo que pode ajudar. Eu creio que, como eu falei antes aqui, minhas oportunidades foram no começo, assim, quando a gente, mal ou bem, estava numa outra situação, a nossa equipe se conhecendo, e para mim, que sou centroavante, é muito importante ter um conhecimento junto dos companheiros da equipe. Creio que depois da Copa América a equipe vem mais encorpada, vem mais se conhecendo melhor, e, sem dúvida, para o centroavante é muito bom entrar numa equipe assim. Se for ver os meus minutos jogados em campo, acho que
Não foram tantos assim, mas acredito que mais preparado hoje eu estou, conhecendo bem mais a equipe, conhecendo os jogadores, características e pronto para dar uma resposta numa oportunidade que vira a acontecer. A convicção no que eu faço, a convicção no meu trabalho é plena e eu vou até o fim com ela. O Ceará, no primeiro turno, venceu o CSA por 4-0, abertura de campeonato. Agora volta a enfrentar um time que teve o pior ataque da história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Isso, apesar de você não ser um jogador do setor defensivo, isso é uma coisa que dá mais tranquilidade para o time por conta desse aspecto de que o CSA não tem costume de fazer tantos gols assim? Não dá tranquilidade porque o futebol ele é muito dinâmico. Cada jogo é um jogo. Apesar deles terem esses números aí, essa situação, tudo pode mudar. Pode ser no próximo jogo, pode ser 2 jogos depois, pode ser em 30 minutos, em 10 minutos, tudo pode mudar. Mas acredito que a nossa defesa é muito sólida, vem trabalhando bem taticamente, defensivamente, todo mundo vem evoluindo e acredito também que a defesa começa lá na frente, né? Pelo primeiro combate, cobrir a bola um pouco mais rápido para a gente estar evitando de tomar certos sustos e gols lá atrás. Então, não creio muito nisso, mas creio na atenção, na concentração e no foco que a gente tem que ter para defender. Ô Bergson, quando você foi contratado, muita gente perguntou, é aquele que passou pelo Paysandu, pelo Atlético Paranaense, é aquele mesmo? E eu pergunto a você, o que é que falta para o Bergson ser aquele que jogou pelo Paysandu, pelo Atlético Paranaense e foi um grande jogador? E você é um grande jogador, o que é que está faltando para poder se encaixar aqui no Ceará? Olha, fazendo uma reflexão assim bem curta, eu até lembro que nas equipes que eu passei, eu tive certo êxito e também os números também falam por si, né? Acredito que eu fiz por onde está aqui, acho que, sei lá, falta algum detalhe, daqui a pouco de a bola entrar numa oportunidade que daqui a pouco no último jogo podia ter acontecido. Então, é um detalhezinho que muda todo o roteiro, muda toda a nossa imagem assim dentro de um clube, dentro de uma nação que gera e que move esse clube aqui também. Mas, como eu falei ali, eu tenho convicção no meu trabalho. Se me perguntar em qual detalhe eu errei ou em qual detalhe eu venho errando, eu acredito que eu não venho errando, eu venho cada vez melhor e aprendendo no dia a dia aqui para quando eu tiver a oportunidade novamente, eu ser aquele jogador que todo mundo sabe, que todo mundo espera, aquele que chegou aqui com certa expectativa para dar a resposta, e a convicção que eu tenho é essa. O Bergson, se fizer uma pesquisa hoje com a torcida do Ceará, que o Ceará está cobrando sempre um atacante goleador, um atacante que marque gols nas partidas, né? Como é que você, como atacante, vê isso? E você que está buscando marcar gols, porque pelo que você nos relatou agora, é o que está realmente faltando para que você emplaque e seja aquele artilheiro que nós conhecemos, aquele artilheiro que se destacou, como disse o companheiro, na equipe do Paysandu. Então, para você, como é que vocês, atacantes aqui do Ceará, recebem isso, essas críticas ao atacante, aquele de referência que marca gols? Eu, particularmente, procuro assimilar e ver com detalhes, né? Como eu falei antes, a cobrança ela vai existir em cima dos atacantes para marcar gol e tal, mas eu procuro ver nos detalhes, nas situações de jogos, no número de finalizações, número de jogos, o que aconteceu para a gente não ter marcado ainda. Mas eu procuro assimilar de maneira bem fria, bem calculista essa cobrança, porque, como eu falei, quando a gente sabe aquilo que planta, a gente não teme a colheita. Então, acredito que é questão de tempo também, mas muito do trabalho, do que pode vir a acontecer em cada jogo. O futebol é muito dinâmico, mas o importante é a gente saber o que a gente está fazendo, o que a gente está plantando, para não deixar de acreditar, de saber que a gente faz e que a gente já fez também. Bergson, boa tarde. Era muito fácil eu chegar aqui e dizer, poxa, mas você não fez nenhum gol ainda, né, cara? Você não está treinando bem, você não está jogando bem, né? Mas tem um outro viés dessa situação, né? Como você falou, né? E a gente sabe da tua história, por exemplo, você fez gols, né? Você fez bastante gol no Paysandu, bastante gol no Atlético
Paranaense. Então é o momento, né? Agora, tem uma outra situação. O time está criando as oportunidades. Isso é bom também entender para o atacante que quando a oportunidade chegar, ele vai... Quer dizer, quando a chance novamente chegar, ele vai estar ali para tentar fazer o gol. É esse momento que está faltando, é essa situação, porque, volto a repetir, o time está criando. E aí o atacante vai estar ali para fazer o gol, né? Tá pertinho da tua hora, você observa dessa forma, Bergs? Claro, como eu falei, é muito mais fácil para a gente que está lá na frente quando a equipe cria, quando a gente tem oportunidades de marcar e a gente, como aconteceu comigo também em outros lugares, já aconteceu de eu errar, de eu não fazer, de eu ter oportunidade de desperdiçar, mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui, realmente, toda vez que acabava os jogos que eu participei, eu acompanhava meus lances, fazia minha análise e via realmente que eu não tinha tido a oportunidade de fazer. Então, é diferente lógico, todo mundo vai errar, né? Não estou dizendo que isso é inevitável, errar todo mundo vai. Então, ter a noção e a consciência de que hoje o time cria bem mais e, lógico, facilita para quem está lá na frente para ter mais oportunidades. Num campeonato tão difícil, tão disputado, cada oportunidade a gente tem que aproveitar para procurar fazer os gols e aproveitar que o time vem rendendo bem para os atacantes. Sempre vocês falam que quando está ganhando não é alegria total, não pode ter essa empolgação. E quando está perdendo não é sinal porque também tudo está ruim, não é o fim do mundo. Sim. Mas o fato de estar 5 jogos sem um resultado positivo acaba atrapalhando um pouco no dia a dia. Isso incomoda demais vocês? Olha, incomoda o fato da gente ver alguns jogos dentro desses 5 jogos passar e a gente não ter tido a vitória que a gente esperava. Incomoda por esse fato, mas se a gente analisar o lado da competitividade do time, da formatação, de tudo que a gente desenvolveu para melhor, acredito que de um bom tempo para cá, eu acho que é uma análise também bem interessante de se fazer, porque a gente, quando ganha, fica um pouco mais aliviado do que quando a gente empata ou perde. Então, não tem outro segredo a não ser a gente buscar a vitória de qualquer jeito aí para logo abrir os caminhos de novo aí para as vitórias. Bergson, você sabe que para construir um prédio, o cara tem que projetar, né? Sim. Então, para quase tudo que você faz na vida, você projeta. Obviamente, vocês projetam coisas. O treinamento serve para isso, né? As jogadas ensaiadas, elas são algo mais palpável disso, mas o jogo inteiro ele é projetado. Queria que você projetasse. Qual seria o gol ideal, o seu primeiro gol pelo Ceará, que você projeta, que você gostaria? É claro que os sonhos não se realizam da forma que a gente sonha, mas muitas vezes eles se realizam. Qual era o gol ideal, número 1 do Bergson no Ceará? Eu acho que não tem nem escolha. Eu acho que, de qualquer jeito, aquele que todo atacante gosta de só colocar para dentro, ou um chute característico meu de longe, de cabeça, de, sei lá, perna esquerda, chapa, peito do pé, tanto faz. Acho que entrar seria um motivo de alívio para mim, mas também de muita alegria pelo que eu venho desempenhando nos treinamentos, que eu tenho noção e convicção de tudo aquilo que eu faço. Então, acho que qualquer gol aí seria muito bem-vindo e seria inesquecível para mim. Bergson, o futebol ele vai mudando com o passar do tempo, né? E as peças desse tabuleiro também mudando. Durante muito tempo, muitas equipes jogavam para o 9, né? Aquele chamado futebol, a equipe toda joga para o cara ir ali e colocar para o fundo da rede. Isso vem mudando, acho que pouquíssimas equipes hoje no Campeonato Brasileiro da Série A jogam em prol do 9, e o Ceará não é uma dessas equipes, né? É muito coletiva, aqueles 3 da chegada, da aproximação. O 9 joga em prol da equipe. Exatamente, também. O 9 joga em prol do time. Sim. E eu te pergunto, o 9 ele precisa, claro, começar a se adaptar a essa nova logística de jogo, essa formatação. Sim. Você já está apto a esse tipo de situação? Você é um cara que não guarda posição, né? A gente já viu no seu jogo que você não guarda. Você já está adaptado para sair, para buscar jogo, para fazer aquele falso 9, fazer o ponta? Eu tô, porque eu já, como tu falou, eu desempenhei essa função em outros clubes e também na minha base toda também eu jogava pelos lados do campo, depois depois eu fui para dentro, comecei a flutuar um pouco mais, depois fui para 9, então eu tenho essa mobilidade um pouco, mas como tu falou, eu sou de acordo também, o futebol está cada vez mais escasso assim para aquele 9 que é muito dependente da equipe, né? Acho que
tem que ter aquele abastecimento por trás da equipe, mas também o 9 tem que ter movimento de profundidade, o jogo curto, tem que ter as ferramentas para poder cada vez mais sobressair na defesa adversária, né? Então isso acho que eu venho fazendo bem, é um ponto a favor para mim, e é cada vez aprimorar mais isso para poder furar os bloqueios aí que a gente vai encontrar no campeonato. Ô, Bercos, não esqueça daquela chance, mas foi quase um susto seu, né? Contra o Cruzeiro. Bateu na minha Você não canela. estava aguardando aquela bola. Para mim foi a maior chance que você teve, mas você não estava aguardando aquela bola. E você em fazer o primeiro gol pelo Ceará é igual um namoro. Difícil é o primeiro beijo. Depois é ferro na boneca. O resto vai que é uma beleza. Depois vai que é uma beleza. Não tem... Mas é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. O Bergson, seria até bom, né, ser o narrador da raça, né? O Bergson, a bola bateu no Bergson, acabou entrando, gol do Bergson. Como aconteceu o lance que ele comentou, eu não lembro quem cabeceou na trave, eu tava do lado da trave, tipo assim, muito sem reação pra mim. É o Roger, né? Então, eu fiquei muito sem reação. A bola bateu, quando eu vi, ela já tinha batido em mim, tava na mão do goleiro. Então, é muito rápido, né? Eu queria te perguntar, Bergson, como é que vocês do grupo, você, Bergson, particularmente, o Ceará estreou no Campeonato Brasileiro contra o CSA em casa, venceu, goleou, 3 pontos na tabela, largou com vitória importantíssima. Qual a importância de largar também com vitória, respeitando o adversário, que vem numa crescente, vencer também no início do retorno do campeonato? É muito importante, né? Porque a gente tem a nossa pontuação hoje que, se a gente colocasse mais 2, 3 pontos que a gente deixou para trás, já seria muito importante hoje, né? Então, acho que hoje a gente estaria numa situação um pouco melhor do que a gente está hoje. Então, acho que 3 pontos, independente se é a estreia ou se é o último jogo, se é no meio da tabela, ele é muito importante. Então, é focar, trabalhar bem, como a gente vem trabalhando aí, para buscar os 3 pontos. O Bergson, mesmo não sendo titular, a gente nota que você trabalha muito, né? Que você busca muito esse trabalho. Você, fisicamente, você está num bom momento nessa ocasião? Eu tive na parada da Copa América ali, eu tive eu interrompi um pouco os treinos pelo fato de eu ter tido uma lesão ali muscular, mas acredito que já faz um bom tempo também, usei aquele tempo para ficar 100%, porque a rotina e a sequência também de jogos e treino ela é muito intensa aqui. Não tem um dia que a gente chega aqui, hoje vamos de boa, vamos dosar, tá? Todo dia é intenso, todo dia é muito pegado, então acredito que eu me vejo também fisicamente muito bem e trabalhando bem com os demais companheiros aí, trabalho de força e finalização, tecnicamente, tudo muito bem para encarar esse segundo turno de maneira muito sólida. Bergson, de novo sobre ataque, o artilheiro do Ceará ainda é o Ricardo Bueno, que inclusive está lá no CSA. E foi dele... Aliás, ele fez 2 gols na estreia do Ceará, na goleada contra o CSA. Queria que você comentasse isso, os poucos gols que o ataque do Ceará fez e esse fator curioso de reencontrar o cara que ainda é o artilheiro do Ceará na Série A. Artilheiro dos atacantes, entre os atacantes, que fique claro. O Galhardo, faltou só essa pequena informação muito importante. É atacante também, tá só... Tá, boa. Então, como eu falei, essa situação aí do ataque tá vivendo esses momentos, isso não condiz muito ao rendimento para mim, na minha opinião. O atacante ele tem uma função também importante para o time ali, para dar movimento, tanto defensivo como ofensivo, e é questão de tempo também e oportunidades mais daqui a pouco mais clara, mais constante, para a gente estar começando a fazer e desandar a fazer gol. E sobre encontrar o Ricardo, foi um cara que foi importante aqui, ano passado também teve aqui, foi um cara que é muito boa pessoa também, tive o prazer de conhecer, e tomara que ele só não faça gol agora, mas que ele tenha muita sorte aí, que ele é um cara gente boa que merece, e a gente espera que dê tudo certo para ele. Bergson, nesse jogo contra o Botafogo, já no final ali, nos minutos finais, teve aquela bola do Wesley que você estava dentro da pequena área, depois rolou um puxão de orelha no Wesley? Na hora rolou. Depois a gente comentou, ele também comentou que o lance foi muito rápido, né? Foi uma achada, uma triangulação, coisa que a gente faz aqui diariamente, mas que não foi infelicidade dele, não. Ele teve a opção dele, que ele tem qualidade para fazer também, mas na hora ali a gente cobra...
Não, acho que a intenção talvez ele tenha tentado dar para o gol, mas como eu falei, já vi ele fazer isso outras vezes aqui, deu certo tudo no treino e qualidade ele tem de sobra para fazer. Então a gente conversou ali, então na hora, lógico que foi um pouco mais, né? Mas a cobrança ela é um pouco mais tanto da minha parte para cima dele como dele para mim ou para outros companheiros. Acho que a cobrança ela tem que existir porque um grupo ele cria assim uma alma quando aceita a cobrança e digere bem, mas depois a gente já está buscando o melhor para o time, o melhor para ele, o melhor para mim, o melhor para o Ceará. Você entrou contra o Botafogo, eu tenho certeza que está aguardando novas oportunidades. Você prefere a oportunidade ali como centroavante ou como um atacante de lado? A gente sabe que também você joga nessa função. Eu vim me acostumando mais a treinar de centroavante, cheguei aqui de centroavante, vim tendo as minhas chances, algumas foram pelo lado do campo, mas aonde eu estou adaptado e eu tenho mais aquela noção é de centroavante. Então, não que eu prefira, mas que eu acredito que também o Anderson sabe disso, sabe como cada peça ali se encaixa no esquema e a gente procura ajudar de qualquer forma. Bergson, aquela busca de vocês por uma coisa melhor no campeonato, chegar a uma situação melhor. Primeiro, claro, todos nós sabemos que é chegar a uma pontuação que permaneça na Série A para o próximo ano e aí, a partir daí, buscar alguma coisa. Está muito claro ainda na cabeça de vocês essa busca por uma coisa maior, claro, pensando primeiro em permanecer, Bergson? Não, acho que, como tu falou aí no final, o mais importante é a gente permanecer, a gente estar com o pé firme no chão, para depois a gente dar um outro passo. Acredito que aquela meta e ambição que a gente tem lá dentro da gente, ela vai crescer conforme os resultados. Então, acredito que os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa perspectiva, ela tudo vai aumentando com o tempo, né? Com o tempo. Então, a gente vai um passo de cada vez, respeitando todo mundo, muito convicto e confiante no trabalho que a gente vem fazendo para depois a gente pensar em alguma outra coisa. Mais alguém? Você merece. Bergson, como é que você hoje, o Bergson, falando o Bergson Hoje, como pessoa mesmo, você agora administra essa situação de você hoje não ser ainda um titular nessa equipe. Você chegou com, pelo menos na cabeça do torcedor, que a gente viu em redes sociais, era de que você chegaria, chega um atacante, finalizador, que sempre por onde passou fez gols, e não é titular dessa equipe. Como é que você, Bergson, está observando isso? Eu estou vendo como um aprendizado. Uma oportunidade de eu aprender alguns detalhes que me levaram a não estar também numa situação mais firme, mas eu fico muito tranquilo, porque o mais importante é a gente não deixar, não deixar se abater por alguma dificuldade ou deixar cair o nosso rendimento, o nosso nível de treinamento, porque é só com isso que as coisas vão acontecer. Lógico que é naturalmente, mas tem que ter um empenho nosso, né? Tem que ter uma vontade de querer fazer as coisas acontecer. Isso acho que nunca faltou para mim nas oportunidades que eu tive. De um jeito ou de outro, eu sempre demonstrei, acho que o empenho de fazer as coisas acontecer. Todos nós temos uma imagem ali para passar, mas a gente tem também uma carga por trás da gente que daqui a pouco é por um detalhe ou por outro que as coisas mudam no futebol, que é muito dinâmico. Então, não deixar de acreditar naquilo que vem sendo feito. Eu me sinto assim, eu me sinto numa fase de aprendizado para quando eu tiver uma oportunidade de eu fazer diferente, eu fazer melhor, mas não muito diferente do que eu já fiz, que me trouxe até aqui. Fechou? Obrigado, Entendeu? Bergson. Valeu, galera. Boa tarde.